Enquanto passava por uma faxineira em um hotel, o milionário congelou ao ver seus brincos, os mesmos que ele havia dado à sua amada antes que ela desaparecesse 20 anos atrás. Arthur olhou distraidamente pela grande janela de sua suíte de hotel de luxo, a linha do horizonte de Miami estendendo-se diante dele. O sol estava se pondo, lançando um tom dourado sobre a cidade, mas sua mente não estava na vista. Não estava em nada, na verdade, há anos. Apesar de seu enorme sucesso como empresário, uma dor oca havia vivido dentro dele por tanto tempo quanto ele podia se lembrar. Era o tipo de vazio que o dinheiro nunca poderia preencher, e tinha um nome, Danielle. 20 anos haviam se passado desde que ela desapareceu de sua vida sem deixar rastros. Ele havia procurado, tentado entender sua súbita desaparição, mas cada pista terminava em frustração. A única coisa que ele mantinha dela era um par de brincos que ele havia dado a ela, um conjunto personalizado com pequenas pedras preciosas cintilantes. Ele nunca havia visto nada igual novamente, até agora. Enquanto Arthur caminhava pelos corredores silenciosos do hotel a caminho do bar, ele foi tirado de seus pensamentos por um flash de luz. Um brilho tênue chamou sua atenção, pequeno, apenas um tremor, mas o puxou para dentro, compelindo-o a parar. Ele virou a cabeça e viu uma jovem mulher, talvez com 20 e poucos anos, empurrando um carrinho de limpeza pelo corredor. Ela usava um uniforme simples e seu cabelo estava preso em um coque solto, mas não era sua aparência que havia capturado sua atenção. Eram seus brincos. Seu fôlego ficou preso na garganta. Não, não podia ser. Sua mente estava brincando com ele. Tinha que ser. Mas ele não podia desviar o olhar. Os brincos balançavam logo abaixo de suas orelhas, capturando as luzes do corredor da mesma maneira que ele se lembrava. As pequenas pedras, o design único, e era impossível. Aquelas eram as joias de Danielle. Sem pensar, Arthur deu um passo em sua direção, seu coração batendo forte em seu peito, batendo mais forte do que havia anos. Seria possível? Poderia essa jovem mulher saber algo sobre Danielle? Ele limpou a garganta, sua voz mal estava o suficiente para chamar. Com licença, disse ele. A mulher parou e se virou, surpresa pela súbita interrupção. Sua expressão era cautelosa, seus olhos arregalados com curiosidade enquanto encontravam os dele. Sim, senhor, perguntou ela, sua voz educada, mas incerta. Arthur lutou para encontrar as palavras certas. Como poderia explicar isso? Ele nem sabia por onde começar. Eu notei seus brincos, disse ele, tentando manter a voz calma. Onde você os conseguiu? Os olhos dela piscaram com uma mistura de confusão e cansaço. Ela estendeu a mão, passando os dedos sobre os brincos, como se não tivesse percebido que os estava usando. Eles eram da minha mãe, disse ela simplesmente. Sua voz ficou mais suave. Ela me deu há muito tempo. Por quê? A mente de Arthur disparou. Seu coração martelava em seu peito. Sua mãe. Ele engoliu em seco, seus pensamentos girando em uma tempestade de memórias e emoções. Sua mãe, e ela ainda tem um par igual a esses? A mulher balançou a cabeça lentamente, sua confusão aprofundando-se. Não, esses eram os únicos. E minha mãe os passou para mim. Eram muito especiais para ela. A respiração que ele estava segurando escapou em um suspiro. O que era o nome da mãe dela? Sua voz estava mal acima de um sussurro agora, como se falar mais alto quebraria o fio frágil de esperança que se formava em seu peito. Ela hesitou por um momento, estudando de perto antes de responder. Danielle, disse ela. Seu nome era Danielle. O mundo de Arthur inclinou-se em seu eixo. Por um breve segundo, ele sentiu o chão se mover sob seus pés. Danielle, o nome que ele havia sussurrado em seu sono por 2 décadas. A mulher que ele havia amado e perdido. Ele lutou para se firmar. Danielle, repetiu ele, sua voz rachando com emoção. Não é um nome muito comum. Sua mãe, e ela alguma vez mencionou alguém chamado Arthur? A expressão da mulher mudou.
Sua postura cautelosa derreteu-se em algo mais guardado, como se a menção daquele nome destrancasse algo nela. Ela deu um pequeno passo para trás, agarrando o cabo do carrinho de limpeza um pouco mais apertado. Sim, disse ela baixinho. Ela falou sobre um Arthur muitas vezes, na verdade. Arthur sentiu seu peito apertar. O mundo ao seu redor parecia desacelerar. Cada som se tornou distante e abafado. Poderia isso realmente estar acontecendo? Depois de todos esses anos, poderia ele ter encontrado uma peça do quebra-cabeça que ele havia procurado? O que é o seu nome? Perguntou ele, sua voz tremendo. A jovem mulher hesitou antes de responder. Penny, disse ela. Meu nome é Penny. Arthur respirou fundo. Penny. Ele olhou para ela novamente, estudando suas feições mais de perto. Havia algo familiar na forma de seus olhos, na curva de seu sorriso, embora fosse tênue. Seu coração doía com a possibilidade de que Penny pudesse ser a filha da mulher que ele uma vez amou, a filha que ele nunca soube que existia. Arthur ficou ali, seu coração ainda batendo forte, enquanto Penny olhava com uma mistura de curiosidade e hesitação. Ele lutou para encontrar sua compostura, o choque de ouvir o nome da mãe dela, Danielle, reverberando por seus pensamentos. Poderia isso realmente estar acontecendo? Poderia Penny ser o elo para o amor que ele havia perdido 2 décadas atrás? Ele deu um passo mais perto, cuidadoso para não assustá-la. Penny, começou ele lentamente, escolhendo suas palavras com cautela. Aqueles brincos eram muito especiais para mim. Eu os dei a alguém há muito tempo, alguém que eu amava profundamente. Sua mãe, Danielle, e ela ainda os tem? Quero dizer, poderia ela ter dado a você diretamente? Os olhos de Penny se estreitaram ligeiramente, a expressão guardada em seu rosto aprofundando-se, como se ela estivesse medindo quanto confiar nesse estranho. Ela se mexeu desconfortavelmente, olhando para os brincos como se tentasse lembrar seu significado em sua própria vida. Minha mãe me deu quando eu era adolescente, disse ela finalmente, sua voz baixa e insegura. Ela disse que eram importantes, mas nunca falou muito sobre de onde vieram. Apenas que eram um presente de alguém que ela uma vez amou. O coração de Arthur afundou. O peso da verdade estava pressionando sobre ele, mas ele não podia se permitir acreditar totalmente. Um presente de alguém que ela uma vez amou, e isso só poderia significar uma coisa. Os brincos eram dele. Danielle os havia usado pela última vez que ele a viu, antes que ela desaparecesse sem uma palavra. E agora, aqui estavam eles, usados por essa jovem mulher, sua filha. Ele engoliu em seco, sua voz áspera quando finalmente falou. Eu dei aqueles brincos à sua mãe antes que ela partisse. Nunca mais a vi depois disso. Ela desapareceu. Eu passei anos procurando por ela. Não sabia o que havia acontecido com ela. A expressão de Penny suavizou-se, mas apenas ligeiramente. Havia ainda uma camada de dúvida em seus olhos. Ele havia sido o único que havia verdadeiramente entendido ele, e agora, depois de todo esse tempo, ele estava prestes a vê-la novamente. Arthur respirou fundo, tentando se firmar. Ele não podia deixar que o passado o controlasse, não agora. Ele precisava se concentrar no presente, no que estava prestes a acontecer. Isso não era mais apenas sobre ele, era sobre Penny também. Ele precisava descobrir a verdade por ambos. A batida na porta o assustou. Arthur se levantou rapidamente, seu coração batendo forte mais uma vez. Era hora. A entrada dos fundos do hotel era mais silenciosa do que Arthur havia imaginado. Ele ficou parado do lado de fora da porta, o ar úmido de Miami se assentando ao seu redor, seu coração ainda batendo forte de antecipação. Ele verificou seu relógio pela 100ª vez. O turno de Penny deveria ter terminado agora. O peso parecia agonizante, mas sua mente já estava correndo à frente para o que estava prestes a acontecer. Ele estava prestes a ver Danielle, depois de todos esses anos, depois de 2 décadas de dor e perguntas. Ele finalmente teria respostas. A porta rangeu atrás dele e Arthur se virou rapidamente.
Penny saiu, sua postura tensa e seus olhos se movendo nervosamente, como se ela ainda estivesse duvidando de sua decisão de ajudá-lo. Ela não estava mais vestida com seu uniforme, mas sim com uma blusa simples e jeans, seu rosto sem maquiagem. Os brincos ainda balançavam de suas orelhas, capturando a luz fraca do poste de luz próximo. "Você está pronto?" perguntou ela, sua voz suave, mas tingida de incerteza. Arthur assentiu, embora a verdade fosse que ele não se sentia pronto. Sua mente era um turbilhão de emoções, excitação, medo, arrependimento e esperança, tudo girando juntos. Mas não havia volta agora. Ele havia ido longe demais. Penny o levou a um pequeno carro estacionado a poucos metros de distância. Não era nada como os carros de luxo a que Arthur estava acostumado. Era um modelo mais antigo, com alguns amassados e arranhões, mas estava bem cuidado. Penny entrou no banco do motorista e Arthur deslizou para o banco do passageiro, os dois sentados em silêncio por um momento. "Ela não sabe que estou trazendo você", disse Penny baixinho, enquanto ligava o motor. "Não sei como ela vai reagir. Como eu disse, ela não é mais a mesma." Arthur engoliu o nó em sua garganta. Ele já havia se preparado para essa possibilidade, mas ouvir Penny dizer isso ainda doeu. "Eu entendo", respondeu ele suavemente. "Estou apenas grato pela chance de vê-la." Penny assentiu, mas não respondeu. Eles dirigiram pelas ruas escuras em silêncio, o som do motor do carro zunindo constantemente. Arthur olhou pela janela, observando as luzes da cidade borrarem ao passar, sua mente correndo com pensamentos sobre o que Danielle poderia dizer, como ela poderia parecer. A última imagem que ele tinha dela era tão vívida em sua memória, seu rosto jovem, seu sorriso brilhante, a maneira como seu cabelo brilhava ao sol. Ele se perguntou se ela ainda parecia com aquela mulher, depois de tudo que havia acontecido. Depois do que parecia uma eternidade, Penny virou em uma rua estreita e silenciosa, ladeada por casas modestas. Ela estacionou o carro em frente a uma pequena casa despretensiosa, com tinta descascando e um jardim minúsculo na frente. O coração de Arthur afundou. Era aqui que Danielle havia estado vivendo todos esses anos. Parecia tão longe da vida que eles haviam imaginado juntos. "É aqui", disse Penny, desligando o motor e olhando para ele. "Ela está dentro, mas, como eu disse, ela não está bem. Ela não sai mais da cama." Arthur respirou fundo, tentando se firmar. Ele não havia esperado isso. Ele havia imaginado ela em algum lugar mais vibrante, mais adequado à mulher que ele havia conhecido. Mas isso era a realidade. "Obrigado por me trazer aqui", disse ele suavemente, sua voz cheia de emoção. "Não sei como retribuir isso." Penny balançou a cabeça. "Você não precisa. Eu apenas espero que isso não a machuque mais. Ela já passou por muito." Arthur assentiu, sentindo o peso dessas palavras. Ele não podia começar a imaginar o que Danielle havia passado, o que a havia levado a partir e ficar longe por tanto tempo. Mas agora, parado no limiar de vê-la novamente, ele não estava seguro de que estava pronto para a verdade. Ele não tinha escolha a não ser enfrentá-la. Eles caminharam até a porta da frente juntos, Penny hesitando por um momento antes de destrancá-la e entrar. A casa estava mal iluminada e o ar parecia pesado e parado. Arthur podia ouvir o zumbido fraco de um ventilador de outro quarto e o tic-tac suave de um relógio na parede. Parecia que o tempo havia desacelerado nesse lugar, como se o mundo lá fora tivesse esquecido que ele existia. "Ela está aqui", sussurrou Penny, gesticulando em direção a uma porta no final do corredor. "Eu vou dar a você 1 minuto. Apenas vá devagar. Ela se sobrecarrega facilmente." Arthur assentiu, sua garganta apertada. Ele caminhou pelo corredor, seus passos suaves no carpete desgastado, seu coração batendo forte a cada passo. Quando ele alcançou a porta, ele hesitou, sua mão tremendo ligeiramente enquanto ele alcançava a maçaneta. Ele pausou, respirando fundo antes de finalmente empurrar a porta aberta. O quarto era pequeno e escassamente mobiliado. Havia uma única janela com as persianas meio fechadas, deixando entrar uma faixa fraca de luz da lua. E lá,
deitada na cama, estava Danielle. A respiração de Arthur ficou presa em sua garganta. Ela parecia tão diferente, e no entanto, era ainda ela. Seu cabelo, uma vez cheio e vibrante, agora era fino e manchado de cinza. Seu rosto, uma vez tão cheio de vida, agora era magro, sua pele pálida e frágil. Mas seus olhos, aqueles olhos com os quais ele havia se apaixonado todos aqueles anos atrás, ainda eram os mesmos. Eles estavam fechados agora, seu peito subindo e descendo em respirações rasas enquanto ela dormia. Ele deu um passo mais perto, seu coração doendo ao vê-la. Essa era a mulher que ele havia amado com cada fibra de seu ser, a mulher que havia desaparecido de sua vida e deixado um vazio que ele nunca havia conseguido preencher. Danielle, sussurrou ele, sua voz grossa de emoção. Ele não havia dito seu nome em tanto tempo, mas dizê-lo agora parecia um bálsamo para sua alma. Seus olhos se abriram lentamente, a princípio, como se fosse necessário todo o seu esforço para se concentrar na figura parada ao lado de sua cama. Por um momento, houve confusão em seu olhar, mas então o reconhecimento piscou em seus olhos e ela arfou suavemente. Arthur, disse ela, sua voz fraca, como se ela não pudesse acreditar no que estava vendo. Seus olhos, uma vez vibrantes, agora estavam cansados e afundados, mas ainda mantinham um brilho de reconhecimento. É você? Perguntou ela, sua voz mal acima de um sussurro, como se ela estivesse se perguntando se estava sonhando. Arthur engoliu em seco, assentindo lentamente enquanto se aproximava de sua cama. Ele sentiu um nó em sua garganta que dificultava falar. Sim, Danielle, conseguiu dizer, sua voz tremendo. Sou eu. Por um longo momento, eles apenas se olharam, ambos sobre Carrie. Ele a havia protegido, assim como havia tentado protegê-lo. Arthur franziu a testa, confusão se espalhando por ele. Proteger-me, Danielle? O que aconteceu? Por que você partiu? Passei os últimos 20 anos tentando descobrir por que você simplesmente desapareceu. Nunca entendi. O olhar de Danielle suavizou-se, mas havia uma tristeza profunda por trás de seus olhos. Eu parti porque não tive escolha, disse ela, sua voz mal audível. Havia coisas que você não sabia, Arthur. Coisas que eu não podia contar a você. Eu estava tentando mantê-lo seguro. A testa de Arthur se franziu. Seguro de quê, Danielle? Do que você está falando? Ela hesitou, seus olhos piscando com algo, medo, arrependimento, talvez ambos. Sua família, disse ela finalmente, sua voz rachando com emoção. Seu pai e ele não queria que estivéssemos juntos. Ele me fez entender isso. Arthur sentiu como se tivesse sido socado no estômago. Seu pai? O que ele poderia ter feito para forçar Danielle a partir assim? Meu pai? Perguntou ele, balançando a cabeça em descrença. Danielle, eu não entendo. O que ele fez? Danielle respirou fundo, seu corpo frágil tremendo enquanto ela lutava para explicar. Ele veio me ver depois que estivemos juntos por um tempo. Ele me disse que se eu não o deixasse, algo terrível aconteceria. Ele tinha amigos poderosos, Arthur. Ele disse que poderia arruinar sua vida, destruir sua carreira e machucar as pessoas que você amava. Eu não podia deixar que isso acontecesse, então eu parti. A mente de Arthur girou. Seu pai havia feito isso? O homem que sempre havia sido tão focado nos negócios, nas aparências, havia ido a tais extremos para mantê-lo e Danielle separados? Não parecia real. Por que você não me contou? Perguntou Arthur, sua voz quebrando. Nós poderíamos ter descoberto uma maneira de lidar com isso juntos. Nós poderíamos ter enfrentado ele. Você não precisava passar por isso sozinha. Os olhos de Danielle se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça fracamente. Eu estava com medo, Arthur. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, protegendo você. Mas então tudo saiu do controle. Eu não podia voltar. Eu estava muito envergonhada. Arthur sentiu seu coração se despedaçar.
ele havia passado tantos anos se culpando, se perguntando o que havia feito de errado, quando todo o tempo havia sido a manipulação de seu pai que os havia separado. Ele cerrou os punhos, a raiva borbulhando dentro dele, mas ele se forçou a permanecer calmo. Isso não era o momento para a raiva. Daniele não precisava disso agora. Daniele, começou ele, mas suas palavras foram interrompidas quando ela estendeu sua mão frágil e tocou a dele. Eu nunca parei de amar você, sussurrou ela, sua voz mal audível agora. Não por um único dia. Mas eu estava com medo. Eu não sabia como consertar as coisas. Arthur sentiu lágrimas brotando em seus olhos e ele não tentou pará-las. Ele pegou a mão dela na sua, segurando-a gentilmente, com medo de machucar seu corpo frágil. Eu nunca parei de amar você também, disse ele, sua voz grossa de emoção. Não por um momento. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo, o peso dos anos pendurado entre eles. Arthur não sabia como consertar o que havia sido quebrado, mas pela primeira vez em 2 décadas, ele sentiu uma sensação de paz. Daniele estava aqui e ela estava viva, e apesar de tudo que havia acontecido, eles ainda tinham esse momento. Penny, disse Daniele suavemente, virando seu olhar para sua filha novamente. Ela é sua filha, Arthur. Eu queria contar a você, mas eu não podia. Eu sinto muito. A respiração de Arthur ficou presa em sua garganta. Ele havia suspeitado disso, mas ouvir as palavras ditas em voz alta parecia um soco no estômago. Penny era sua filha. Todos esses anos, ele havia sido um pai sem saber. Eu não sei o que dizer, sussurrou Arthur, sua mente girando. Daniele, Daniele sorriu fracamente. Você não precisa dizer nada. Apenas prometa que você cuidará dela. Arthur apertou a mão dela gentilmente. Eu cuidarei. Eu prometo. O peso das palavras de Daniele pairava no ar, sufocante e esmagador. A mente de Arthur girou, tentando processar tudo o que ele havia acabado de aprender. Penny era sua filha. A mulher parada quietamente na porta, observando essa reunião frágil se desenrolar, era sua filha. Filha, ecoou em sua mente, e ele sentiu uma onda de amor e proteção por ela, embora mal a conhecesse. Penny olhou para ele, seus olhos procurando algo em seu rosto, talvez sinceridade, talvez compreensão. Ela mordeu o lábio, parecendo dividida entre querer acreditar nele e a realidade dos anos que haviam passado separados. Eu não sei o que dizer, admitiu ela, sua voz suave. Eu não sabia que você existia até hoje, e agora você é meu pai. Não parece real. Arthur assentiu, seu coração pesado. Eu sei que não parece real para mim também. Mas eu quero consertar as coisas. Eu sei que não posso desfazer o passado, mas talvez possamos começar de novo, juntos. Penny olhou para ele por um longo momento, sua expressão suavizando-se apenas um pouco. Talvez, sussurrou ela, sua voz mal audível. A respiração de Daniele ficou mais trabalhosa e Arthur e Penny se viraram para ela. Ela parecia tão cansada, seu corpo visivelmente cedendo ao peso dos anos e da doença que a havia devastado. Arthur sentiu seu coração se despedaçar um pouco mais com cada respiração rasa que ela tomava. Arthur, disse Daniele, sua voz um sussurro forçado. Eu preciso que você me prometa algo. Arthur se inclinou para mais perto, sua garganta apertada com emoção. Qualquer coisa, sussurrou ele. Cuide dela, disse Daniele, seus olhos piscando entre ele e Penny. Ela é tudo o que eu tenho. Ela é tudo. Arthur assentiu, sua voz rachando enquanto falava. Eu cuidarei. Eu prometo. Daniele deu um sorriso fraco, seus olhos cheios de amor e alívio. Ela fechou os olhos, sua mão ainda segurando a de Penny, e um silêncio pacífico se estabeleceu sobre o quarto. Arthur observou enquanto a respiração de Daniele desacelerava, seu corpo finalmente cedendo à exaustão de uma vida inteira de segredos e dor. Penny apertou a mão de sua mãe, suas lágrimas fluindo livremente agora. Arthur estendeu a mão, colocando-a gentilmente no ombro de Penny,
sem saber o que mais fazer. Não havia palavras que pudessem aliviar a dor do que estava acontecendo, nenhuma maneira de consertar os anos que haviam sido perdidos. Eles ficaram ali em silêncio, o peso do momento pressionando sobre eles. Arthur sentiu um novo propósito se estabelecer dentro dele. Ele havia feito uma promessa de cuidar de Penny, de ser lá para ela, de fazer as coisas certas. E enquanto o silêncio se aprofundava, Arthur sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ele. Ele havia encontrado Danielle apenas para perdê-la novamente, mas havia uma estranha sensação de paz em saber que eles haviam compartilhado esse momento final juntos. Arthur sentiu um nó em sua garganta enquanto observava Danielle fechar os olhos, sua mão ainda segurando a de Penny. Ele sabia que estava perdendo a mulher que havia amado por tanto tempo, a mulher que havia sido tirada dele por causa da manipulação de seu pai. Mas, apesar da dor, Arthur sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ele. Ele havia encontrado Danielle novamente, e, embora fosse tarde demais para consertar o passado, ele sabia que podia fazer as coisas certas agora. Ele olhou para Penny, que estava chorando silenciosamente, e sentiu um amor profundo por ela. Ele sabia que tinha uma responsabilidade para com ela, para cuidar dela e protegê-la, como havia prometido a Danielle. Danielle, sussurrou Arthur, sua voz tremendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui para você e para Penny. Eu cuidarei dela, eu prometo. Danielle abriu os olhos novamente, e Arthur viu um brilho de reconhecimento neles. Ela sorriu fracamente, e Arthur sentiu seu coração se despedaçar. Eu sei, sussurrou ela. Eu sei que você cuidará dela. Eu confio em você, Arthur. Com essas palavras, Danielle fechou os olhos novamente, e Arthur sentiu sua mão relaxar. Ele sabia que ela havia partido, que havia deixado este mundo para trás. Arthur sentiu um grito de dor subir em sua garganta, mas ele o conteve. Ele sabia que precisava ser forte para Penny, que precisava cuidar dela agora. Ele olhou para Penny, que estava chorando descontroladamente, e sentiu um amor profundo por ela. Ele sabia que tinha uma responsabilidade para com ela, para cuidar dela e protegê-la. Penny, disse Arthur, sua voz suave. Eu estou aqui para você. Eu cuidarei de você. Eu prometo. Penny olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas, e Arthur viu um brilho de esperança neles. Ele sabia que ela estava começando a entender que ele estava lá para ela, que ele cuidaria dela. Arthur abraçou Penny, segurando-a apertado enquanto ela chorava. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas ele estava pronto para enfrentar os desafios que viessem. Ele estava pronto para cuidar de Penny, para protegê-la e amá-la. E, enquanto abraçava Penny, Arthur sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ele. Ele sabia que havia encontrado um novo propósito na vida, um propósito de cuidar de Penny e de fazer as coisas certas. A história de Arthur e Danielle havia chegado ao fim, mas a história de Arthur e Penny estava apenas começando. E Arthur sabia que estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, com Penny ao seu lado.